Vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, Que que estais estais no nos céu, céus, santificado seja o vosso nome. nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos, dando continuidade ao nosso estudo, né, sobre o Evangelho de Lucas. Isso nós já apresentamos a semana passada, a estrutura, né, conforme a gente vem fazendo com cada um dos evangelistas, né? Na prova, qual é a estrutura do Evangelho de Mateus? O Pentateuco, os 5 livrinhos, né? Qual é a estrutura do Evangelho de Marcos, né? A primeira parte rica de milagres, sem formação, né? Sem ensino, e na segunda parte muito ensino e poucos milagres para configurar que Jesus é o Filho de Deus. Lembra que nós falamos? Primeiro capítulo, primeiro versículo, né? Início da Boa Nova, né? Ou do Evangelho de Jesus, Filho de Deus, né? E depois lá no finalzinho, nos últimos capítulos, né? Quando Jesus já está crucificado, o soldado vai olhar para ele e vai dizer: verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, com isso a gente, né, vai elaborando a nossa leitura, né, como eu venho sempre dizendo para vocês. O nosso estudo, né, se houvesse possibilidade de aumentar o tempo, a gente poderia ganhar um pouco mais em discussão, né, debate, abrir para uma conversa. Mas o tempo é escasso, né? Você tem que fazer, você tem que torcer o tempo aqui para dar o mínimo, né? Então, aí a gente usa isso que é chamado de chave de leitura, né? Como que você visualiza, né, de uma maneira ampla o conteúdo de cada um dos livros, né? Nós vimos no Evangelho de Mateus, né? Quando ele se identifica, nós falamos, né? Essa chave de leitura, só aquelas perguntinhas. Quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, para que ou para quem escreveu. Então, a chave é basicamente essa sequência, né? Então, de Lucas, nós já falamos quem era ele. Lucas era um homem culto, né? Um homem vinculado com a medicina, considerado como médico, né? Para os padrões daquela época, né? Uma medicina rústica, né? Uma medicina bem bem simples, né? Uma coisa básica. E a gente viu aqui, né, como configurar que Lucas era médico, né? Então só ele fala do suor de sangue de Jesus, né? Aquilo que nós conversamos, a hematidrose, né? O suor sanguíneo que passa pelos capilares do sistema circulatório e atravessa a derme, né? Atravessa a pele e se manifesta. Então, essa realidade, somente alguém envolvido com a medicina teria, né, essa percepção. Passaria batido, passaria, né, sem chamar muita atenção, né? Depois nós falamos aonde que ele escreveu, quando que ele escreveu, né, mais ou menos ali pelo anos 70, mais ou menos. E aí chegamos finalmente nesse quadro, né, na estrutura, com a distribuição do conteúdo. Então nós temos ali o prólogo, do capítulo 1 de 1 a 4. Nesse prólogo ele fala, né, qual é o seu pretexto, o que ele pretende. Dona Rita, boa noite. O que ele pretende, né? Aquela outra chavezinha de leitura também, que foi da primeira aula. Você, tudo bom? Seja bem-vindo. Nas primeiras aulas nós falamos, né, de texto, contexto e pretexto. Então você pega o texto, você tem que colocar esse
texto dentro de um conteúdo, né? Quem era a autoridade, aonde é que isso aconteceu, o que politicamente, por isso que nós falamos, né, da questão política, religiosa, econômica, cultural, né, estrutural, para a gente poder depois, né, entrar no assunto propriamente dito. Então a gente viu, né, que Lucas coloca nos primeiros 4 versículos o, o contexto, né? Ou melhor, o pretexto dele. Por que ele quis escrever isso aí? Ele falou: eu já pesquisei, outros já fizeram e eu também me achei no direito de fazer, né? E fiz isso com bastante pormenores para oferecer, né, conteúdo sólido, para conhecer a solidez da mensagem. Depois da infância, falei para vocês, né, que na narrativa da infância, Lucas constrói um paralelismo, né, que ele fala do nascimento de Jesus paralelamente ao nascimento de João Batista, mostrando, né, com evidência, destacando, né, com evidência a superioridade de Jesus como filho de Deus, né? João é o profeta, né? Mas ele faz praticamente a mesma coisa. O mesmo anjo Gabriel que anunciou o nascimento de João Batista, né, para Zacarias, foi o anjo Gabriel que foi anunciar o Messias, né, Jesus, para Maria. Então, a mesma coisa que aconteceu, né, lá no anúncio para Zacarias, que ele desacredita dessa possibilidade. Não, mas minha mulher é estéril, isso não vai acontecer, né? E Maria não demonstrou, né, dúvida. Ela ficou pasma, né? Ela ficou assim, mas ela não diz, ela não coloca obstáculo para que isso acontecesse. Ela pergunta: como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum, né? Se eu não tenho relacionamento conjugal, sexual com nenhum homem? Então, no nascimento de Jesus, né, os anjos cantam, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. E no nascimento de João Batista, né, mantendo o paralelismo, a família, né, ali, o vilarejo, o bairrozinho onde eles moravam, entraram em extrema alegria pela notícia do nascimento do Batista, né, do João Batista. Então, isso tudo, né, é destaque, isso tudo a gente tem que tomar ciência e depois encontrar isso no texto, né? Aí transportar isso para dentro do texto, né? Observando toda essa conjunção. E aí então a gente tem a narrativa da infância, né? O nascimento e a infância de João Batista e de Jesus, paralelismo. Esse quadro tem na apostila de vocês? Acho que não, né? Não. É, seria interessante. Vamos pode tirar. Lucas, né? A partir do capítulo 3, ele prepara para o ministério público de Jesus. João Batista como um prelúdio da atuação pública de Jesus, né? Os primeiros anúncios feitos por João Batista. Depois, a caminhada de Jesus pela Galiléia. E em Jesus, Deus visita, né, os pobres. É aquilo que todos os 3 evangelistas colocam isso em evidência. Os 3, não, os 4, né? João também, mesmo não fazendo parte do sinótico. Que a missão de Jesus, né, é a opção preferencial pelos pobres. A mensagem central do Evangelho, né, da Boa Nova de Jesus, é revelar isso aí, né? A opção de Deus, através do seu Filho, a opção pelos homens. Depois, eu destaquei ali em vermelho, né, a viagem para Jerusalém, que ganha significado, né? Porque enquanto Marcos escreve essa viagem num capítulo, Mateus escreve em 2, Lucas escreve em 10, né? Ou seja, ele pulveriza, ele tritura esse trajeto, né? Essa caminhada, mostrando, criando, né? É lógico, né? Os teólogos, né? Criando em cima disso aí uma narrativa bem cadenciada, né? Nós vimos lá no Evangelho de Marcos, aquela catequese de Jesus, em 3 etapas, né? No momento em que Pedro anuncia Jesus como Messias,
o Filho de Deus. Depois de um período de caminhada, uma pausa, e aí Jesus vai perguntar: o que vocês estavam conversando pelo caminho? Aí eles estavam conversando o quê? Quem seria o maior no reino de Deus, querendo ganhar, né, um lugar de destaque ao lado de Jesus. Então, essa era a catequese de Jesus no Evangelho de Marcos, com essa finalidade. Mas tem duas catequeses, tem a catequese de Marcos e a catequese de Lucas. A catequese de Marcos, ela tem por objetivo, né, revelar, né, e identificar Jesus como o Filho de Deus, servo, não o Filho de Deus, porque quando a gente fala sobre reinos, palácios, a gente percebe nitidamente que eles querem o favoritismo, né? Os participantes de um reino, né? De um palácio, de uma casta ricaça, né? Eles estão ali para se dar bem, eles estão ali para tirar, né? Tirar a casquinha deles aí. E Jesus, né, vai mostrar para eles, naquela caminhada de Marcos, que ele é o servo sofredor, né, a imagem do servo sofredor. O que realmente, né, criava um embaraço, né, criava uma dificuldade, porque o povo esperava, né, há séculos que o povo vinha esperando o Messias, né, davídico, o Messias, né, revestido da figura de Davi, né, que para o povo de Israel tinha grande significado. Então, quando Jesus começa a se manifestar naquela pobreza, naquela singeleza, né, aquela miséria, né, com aquele cortejo de velhos, mulheres, crianças, né, então aquilo, queria aquela tropa, né, daqueles cavalos fogosos, os cavalos, né, dos grandes exércitos. Cadê? Não, era um jumentinho, né? Foi a liturgia de ontem, né, no livro de Zacarias, falava do jumentinho. Então, essa outra catequese que Lucas vai usar, né, como recurso pedagógico, ele vai falar, né, da missão de Jesus, a missão vencedora de Jesus, que ele vai sair da Galiléia, né, terra miserável. No Evangelho de João, no capítulo 2, tem um trecho que fala assim, né? Jesus, eu quero apresentar para vocês Jesus, o Galileu. Aí a pessoa vai dizer para ele, né? Pode vir coisa que preste da Galiléia? Esse era o conceito, né? Com todo o respeito, né, aos nossos conterrâneos, né, brasileiros do Nordeste, né? Lá era assim, né? O pessoal do Norte era tratado, né, miseravelmente como o povo do Nordeste, né? Então, Lucas vai criar, né? Lucas escreveu e o teólogo, né, né, iluminado pelo Espírito Santo, ele vai criar essa ferramenta, né, esse recurso pedagógico, elaborando essa viagem bem pausada, né? São 6 etapas, né? Em cada uma das etapas tem uma sequência de acontecimentos que dão, né, a característica desse Jesus, porque nós falamos aqui também sobre o Evangelho de Lucas, que ele é o Evangelho da mulher, que ele é o Evangelho, né, do pobre, que ele é o Evangelho da oração, que ele é o Evangelho da liturgia. Lembra disso que nós falamos? Então Lucas, né, colocando o Evangelho nessas condições, ele vai usar dessa estratégia, né, de aproveitar a viagem e criar os conceitos, né, de explicação, né, do que ele estava fazendo. Então, o êxodo que Jesus vai exercer, né, saindo da Galiléia, indo em direção a Jerusalém, né? Ele sabia o que ia acontecer com ele. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, quando Jesus pergunta, né, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Né? E que Pedro, né, vai de herói a vilão em 30 segundos, né? Ele, tu és o Cristo, o Messias. Jesus, né? Muito bem, você respondeu. Vamos ficar por aqui, mestre. Sai de mim, Satanás. Né? Então, isso, né, que é esse êxodo, né, de Jesus saindo da Galiléia para Jerusalém,
E é importante que a gente deixe isso, né, deixe um ganchinho pendurado nesse assunto, porque depois nós vamos enroscar esse gancho nos Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, né? E assim como Lucas, né, parece que ele tinha ficção por viagem, assim como ele coloca o entendimento do evangelho dele a partir da grande viagem, né, ele constrói o livro dos Atos dos Apóstolos com a viagem citada lá. Abram aí Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou sentar um pouco, porque a minha perninha de 75 anos está pedindo socorro. Acharam aí? Capítulo 1, versículo 8. Acharam? Vamos entender isso aqui. Então, é o que eu falei para vocês, né? Assim como Lucas constrói essa viagem de Jesus da Galiléia para Jerusalém, né? É a caminhada de Jesus. No livro dos Apóstolos, ele vai construir a caminhada da igreja de Jesus. Então, acontece o seguinte aí, ó. Se a gente pegar, vamos voltar um pouquinho aqui no texto. Jesus ressuscitou, subiu aos céus, né, logo em seguida, e antes dele subir aos céus, aconteceu esse episódio aí que a gente tem na frente. Então ele fala assim, versículo 4. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Quantos dias? 50 dias, né? Nós estamos no momento aqui da ascensão, né? Mais 40 dias, perdão. E aí ele diz assim, versículo 6, reunidos, eles o interrogavam, Senhor, olha só que como a nossa humanidade é precária, né? Esses homens que estão ali fazendo essa refeição com Jesus caminharam com ele durante 3 anos, né? Durante todo o seu ministério público. Jesus deu todo o ensinamento, toda a comprovação através dos prodígios, dos milagres, das realizações, né? E eles ainda não entenderam que não é Jesus que vai definir o quando, né? É o Pai. Então Jesus diz, né? Senhor, os apóstolos dizendo, né? É porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? A expectativa do Messias, né? Guerreiro, do Messias vitorioso. Respondeu-lhes ele, não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas, agora vem, descerá sobre vós o Espírito Santo, o Pentecostes, e vos dará forças, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Então aqui Lucas, né, abre o caminho da igreja pelo universo, né? Por isso que é aqui no livro dos Atos dos Apóstolos que a gente encontra a explicação por que a nossa igreja é chamada de católica, que ela é universal, né? Edir Macedo foi esperto, né? Patenteou o nome, mas a igreja é católica, né? Porque por essa narrativa que a gente encontra no capítulo 2, né? No versículo de 5 em diante, né? Mas aqui, para nós, né? Voltando ao nosso tema aqui. Então, ele cria, ele elabora. Vejam bem vocês, né? Eu sempre estou falando, não é que os apóstolos, os teólogos fossem mal intencionados, né? De manipular a história. Eles foram
imbuídos, né, por Deus, através da ação do Espírito Santo, para poder comunicar a palavra. E essa comunicação, né, ela vai acontecer baseado naquilo que nós começamos a estudar no Antigo Testamento, que Deus deu ao homem a inspiração, não para receber o texto através de um ditado, né? Deus chega lá, Mariana, né, escreve aí, no princípio tudo era trevas. Não existe essa imagem. Pode existir na cabeça, né, insignificante, né, do ser humano, mas dentro do contexto, né, da exegese bíblica, a inspiração era comunicada a alguém escolhido por Deus, que iria utilizar da capacidade daquela pessoa para escrever, né, o que Deus lhe comunicasse, né, com as suas palavras. E por isso que a gente falou aqui, né, no início do nosso estudo, que por isso que é possível a gente admitir na Bíblia. Mas erro da parte de quem? Da parte do homem, né? Então, como eu disse para vocês na época, um dos exemplos mais impactantes, né, de que Deus pedia, né, a colaboração do homem, mas não interferia na sua narrativa. Por isso que capítulo 10 do livro de Josué, né, quando Josué, o povo de Deus, estava em combate com os Gabaonitas, e ele, né, estava levando uma surra, aí ele vai dizer, sol, detenha-te, né? Mandou o sol parar. Isso olhado com os olhares da astronomia dos tempos atuais, isso é uma aberração. Se o sol parar, né, os livros, né, a palavra utilizada, vai acontecer uma hecatombe, né, uma tragédia mega, super, hiper, blaster, etc e tal. Uma coisa, né? Mas para o conhecimento astronômico daquela época, isso era perfeitamente. Por quê? Porque eu já mostrei para vocês várias vezes qual era a configuração cósmica do universo, né? É aquela mesa com a tampa de bolo, né? A parte de cima, o reino de Deus, a parte sobre a mesa, a parte do homem, do vivente, e a parte subterrânea dos mortos, a mansão dos mortos. Então, para essa configuração, cabe, né, pegar o sol como se tivesse um gancho de açougue, né, e enroscar na abóbada celeste e falar, segura aí. Né? E tanto é que aconteceu que o sol parou, e porque o sol parou, as coisas favoreceram a retomada, né, do combate e Josué saiu vitorioso. Então, mas é erro de Deus? Não, é erro do homem. Erro do homem não, é a incapacidade, né, cognitiva do homem que é respeitada em toda a vastidão do livro sagrado, tá bom? Então, né, o êxodo de Jesus, numa viagem específica, né, destacada no Evangelho de Lucas, ocupando a parte central do Evangelho. Depois de Jesus em Jerusalém, né, o ministério do templo e os eventos, os últimos dias ali, né, depois de chegar em Jerusalém, a narrativa da paixão e a narrativa da ressurreição. A gente não está fazendo a abordagem dessa conclusão porque não, não há necessidade, né, de cavocar, né? O que vai surgir ali já é o suficiente. Então, o clímax, né, o auge do êxodo de Jesus, no qual ele inicia a ascensão ao Pai. Então, o êxodo iniciado lá na saída da Galiléia vai ganhar o seu auge agora na ascensão de Jesus. Tá bom? Bom, deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Vamos em diante. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Aqui, só uma retomada aqui. O prólogo, né?
os 4 primeiros versículos. Lucas começa o evangelho, né, ele dá essa... em Marcos e em Mateus, né, os exegetas, né, os historiadores, extraíram ali do evangelho o propósito, né, o pretexto, né, daquele trecho em questão. Aqui Lucas vai ser generoso, né? Ele já vai colocar, na abertura do seu texto, ele já vai colocar qual foi o método que ele fez e qual é a intenção, ou seja, qual é o pretexto de Lucas para escrever, né? Aí a gente já leu várias vezes, né? Nesses 4 versículos, que ele, depois de ter diligentemente pesquisado, né? Ou seja, nós falamos aqui na última aula, né? Lucas, é possível, né, que Lucas tenha passado muitos momentos assim aos pés de Nossa Senhora, escutando ela contar as histórias, né, como é que foi a sua gravidez, como é que foi a visita a Isabel, porque isso aí não está nos outros evangelhos. Essa parte mais minuciosa da infância, da gestação, né, a visita, né, das primas. Então, Lucas resgata isso, né? Por isso que quando nós falamos sobre importância e atualidade, é o evangelho que mais, né, fornece elementos, né, para a sua interpretação, para o seu estudo, né? Porque ele vai nessa profundidade, né? Ele vai falar do recenseamento que levou Maria e José até a cidade de Belém, né, para que eles pudessem ser recadastrados. Né? Ali, Belém, né, a cidade Belém, né, em hebraico, Bethlehem, significa a casa do pão. Né? E quem vai nascer ali em Belém? O pão eucarístico, né? Jesus, né, eucarístico. Como, né, pertencia à segunda geração cristã, pesquisou a vida de Jesus, né? Testemunhas oculares e pregadores. Ele foi, né, que nem aquele Mateus do The Choice, né? Com aquela cadernetinha dele lá, escrevendo tudo. Lucas andou nessa... Ele elabora uma narrativa ordenada, né, didática, meditada, coerente para a catequese da igreja. Então, o Evangelho de Lucas, né, tem essa riqueza. Posso fazer um adendo? Sim, senhor. Acho que é pertinente para a gente, é bem interessante. Pode falar. No capítulo 24, versículo 49, Jesus fala assim para os apóstolos: Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permaneci na cidade até que sejais revestido da força do alto. Isso. Ali ele já deixa claro que vai haver o Pentecostes. Já estava pré-anunciado. Então ele já fala para os apóstolos: vai haver o Pentecostes. Bem claro. Ele fala aí, e assim como ele falou no primeiro capítulo do Atos que nós falamos agora, né, que Jesus está na refeição com eles. Então, isso inclusive, né, mostra que há conectividade com o texto do Evangelho e o texto dos Atos dos Apóstolos. Sim. Aqui, eu já falei tudo isso, eu vou passar ligeiro aqui. Aqui, né? Misturando dados históricos e alusões, né, referências, citações do Antigo Testamento, ele produz uma narrativa profética mostrando a missão de Jesus, de João e de Jesus, o paralelismo, né? João é o último profeta anunciando o despontar da era messiânica. Jesus é o Messias. Então eles estão sempre em conexão, né? João e Jesus sempre, né, unidos aí pela história, né? Vou avançar um pouquinho aqui. É só os títulos dos capítulos aí que eu coloquei. Aqui, ó, esse aqui no capítulo 3, né? Ele mostra para nós João, né, como profeta arauto, né? O profeta é aquele que é a boca de Deus, né? E arauto é a comunicação. Então o João fala, né, com sabedoria, né? Fala com propriedade.
e prepara as multidões para acolher Jesus. Ele sabe, né, quem é Jesus. Por isso que ele fala, né, tem um trecho que fala que João é o maior dos profetas, né, nascido de uma mulher, porque ele tinha realmente, né, a plenitude, né, do Espírito Santo. Incomodou muita gente. Jesus, né, recebe o Espírito Santo no batismo. Aqui, a superação das tentações mostra que Jesus poderá, com sua palavra e ação, inaugurar uma nova história, né? É importante lembrar das tentações, que em cada uma delas Jesus revida, né? Ele, ele rebate o que o Satanás está falando para ele, né? O Satanás vem com a palavra, né, jogando verde para cima de Jesus. E aí ele vai dizer, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, né, que sai da boca de Deus. Então, quando ele quer transformar a pedra em pão, isso aí é bastante interessante, né? Como eu falei, infelizmente não dá para a gente... É, esse estudo aqui que eu montei, né, foi antes da virada do milênio, né, quando houve aquele projeto rumo ao novo milênio. Em cada ano estudava um evangelista. Eu estava aí, naquela época eu nem sonhava de ser diácono, né? Eu estava na paróquia São Francisco. E o padre José, depois o padre Carlos, né, vieram me incentivar para começar isso, né, a escola bíblica, né, que a gente vem fazendo. E então, a cada ano, estudava um evangelista, né? Em 97 foi Marco, 98 foi Lucas, em 99 foi Mateus e depois no ano 2000 foi João, né? Então era um ano para fazer cada um deles. Então por isso que tem bastante informação, né? Mas E o senhor passou um milênio, né? eu, Estudando sempre. faz tempo. Passou um milênio. Eu consegui. Eu sou do Arco da Velha, Matusalém, entendi. Matusalém. Olha aqui, ó. Anotação importante aqui. A Galileia era a região mais ralé do povo. A Galileia está aqui, ó. E o povo encostadinho aqui é a Fenícia, o Ciro, Fenício, né? Então, tudo estrangeiro, tudo, né? Maldito, né? Perante o povo de Deus. Então, a Galileia, Jesus viveu praticamente a sua vida todinha aqui. Ele sai daqui para fazer a viagem da Galileia até Jerusalém, aqui, na ponta do meu dedo, né? E esse trajeto aqui, né, ele vai comportar, vai acolher toda a reflexão, toda a meditação do evangelista, né? O que aconteceu, né? O que nós podemos tirar disso aqui? Então, a Galileia era essa ralé. É aí que Jesus anuncia a palavra e pratica a ação libertadora. É ali que ele vai, né, visitar, conhecer, indica a transformação da realidade. 14 dos milagres deste evangelho estão nessa parte, né? Nesse trecho aqui da Galileia. Nazaré da Galileia, cura do possesso, cura da sogra de Pedro. Diz que foi por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Porque ele curou a sogra dele. Eu vou dar um troco pra você. A escolha dos 12 apóstolos, o Sermão da Montanha, né? Nós falamos, o Sermão da Montanha de Mateus, né? Tem o paralelismo com o Sermão da Montanha de Lucas, só que o de Lucas não é montanha, é na planície, né? Mateus, tendo como referência o Antigo Testamento, né? Moisés,
o Monte Sinai, todas essas referências, né? Era a, a proposta, né, de Mateus, porque ele estava escrevendo para Não convertidos, né? judeus não convertidos. Isso. Vamos chegar aqui. O servo, o filho da Nil. Chegando lá. Aqui. Capítulo 9 vai falar da missão dos 12 apóstolos e a opinião de Herodes sobre Jesus. Pega aí Lucas 9. Deixa eu só puxar uma imagem aqui. Aqui, né, lembrando que em Mateus ele explora um pouco mais esse acontecimento, né, a profissão de fé de Pedro, né, porque é somente em Mateus que aparece aquelas palavras, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Né? Então, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos, ele só fala, né, que Pedro vai responder, tu és o Cristo ou o Messias. Não existe a continuidade do diálogo, né? Porque, lembrando, Mateus escreveu para os judeus convertidos. Então, eles entendiam, né, o que estava acontecendo. O povo pagão que acompanhava Marcos e Lucas ia meio na cegueta, né? Mas mesmo assim, né, é um ponto fundamental. Só um lembrete, eu lembro que nós falamos disso quando nós falamos em Mateus. O episódio da transfiguração, né, ele tem que ser visto da seguinte maneira. Quando Pedro responde à pergunta de Jesus, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, Pedro, tu és bendito porque não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai. Né? Esse é o diálogo em Mateus, Jesus falando com Pedro. Aí Pedro, né, vai pisar na bola, né? Vai falar, fica por aqui, né? Sai de mim, Satanás. Disso tudo, o que a gente tem que pegar? A gente tem que pegar que esse diálogo, né? Essa afirmação, essa definição de Jesus, né? Dizer quem ele era, né? Manifestada ali junto aos apóstolos, logo em seguida, né? Por isso que quando a gente falou sobre evangelho sinótico, nós falamos que eles têm semelhanças, têm algumas diferenças, mas eles não se contradizem. Né? Então, ele fala, né, no Evangelho, eu não lembro o número exato, né, mas lembrando que tinha assim, no Evangelho de Mateus, 8 dias depois, né, no Evangelho de Marcos, talvez tenha sido assim, uns 6 dias depois, então cada um dava uma informação. Mas isso não altera o conteúdo. Se foi 8 dias, ou se foi 6 dias, ou se foi uma semana, né, o importante é o fato, e não, né, essa preocupação de quantos dias depois. O que nós devemos saber é o seguinte, que depois dessa provocação que Jesus faz com seus apóstolos, né, ele convida os amigos chegados dele, Pedro, Tiago e João, e vão até o Monte Tabor, onde ele vai se manifestar. Isso é justamente para quê? Né? Porque, principalmente, os 3 testemunhas ali que representavam o coletivo, representavam o grupo. Eles eram, né, portadores da mensagem. Então, eles são chamados, né, esses 3 são chamados, e a ideia, né, do teólogo era dizer o seguinte, lembra que Pedro respondeu que eu sou o Messias, assim, 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 assim? Agora eu vou mostrar para vocês que eu sou.
né? Então, naquele momento, ele se transfigura, ele se transforma, né? Adquirindo aquele que o Marcos fala no evangelho dele, né? Um branco tão branco que nenhum sabão, né, consegue alcançar. Se quando o Marcos escreveu, fosse nos dias de hoje, ele ia falar, é branco, tão branco que nenhum Vênus, né, seria capaz de clarear isso aí. Então, para deixar bem claro, tá vendo? Ó, eu, Moisés e Elias. Completa, fecha o circuito da mensagem. O profeta que anuncia a salvação, né, o profeta que anuncia a lei, né, estabelecida através de Moisés, e o cumprimento da lei, narrado pelos profetas a partir né, da lei de Moisés, que é Jesus. Por isso que o Evangelho mostra, né, Jesus sempre comparado com a plenitude da lei, né, porque ele não só, né, seguia a lei obediente ao Pai, mas ele também era um legislador, ele também, né, como Deus, ele também, né, endossava Ele que validou tudo aquilo. carimbou no cartório. Vamos seguir. Vamos aqui. Aqui. Né? A viagem para Lucas tem esse propósito, mostrar a ida para Jerusalém, da periferia. O que é a periferia? Galiléia, que estava lá se esbarrando com os pagãos, com os gentios, os sírios, né? Os fenícios e assim por diante. Né? Da onde vai aquela mulher fenícia, né, que vai pedir para Jesus curar a filha dela. Aí tem a história do cachorrinho, vocês lembram, né? Ela era cirofenícia, né? Ela era uma mulher estrangeira. Pela lei do povo judeu, ela não fazia jus à salvação. E aí ela dá um tapa de luva, né, nos judeus. Os cachorrinhos não comem os pãozinhos que caem no chão. Não vai sobrar nada dessa salvação para nós. Né? E Jesus, em alguns momentos, vai dizer que estas pessoas, né, muitas delas, vão se antecipar a muitos piedosos religiosos. Trata-se de uma grande catequese. Volta o tema da catequese aqui para rebater bem, né? Para os discípulos que querem seguir o caminho de Jesus, preparando o caminho dos discípulos e da igreja depois da Páscoa. Páscoa, Pentecostes, ide por todo mundo, tá? E é o que nós acabamos de ver aqui, né? Mostrando que fugiu a mensagem. Mostrando, né, que Lucas, ele é interessante, né? Foi bom lembrar disso aí. Que alguns estudiosos, né, falam que em um determinado momento o livro do Atos dos Apóstolos com o livro do Lucas, do Evangelho de Lucas, formavam uma única unidade. Os dois não tinham essa divisão. Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Era tudo Evangelho de Lucas. Depois, por questões pedagógicas, né, a igreja, que tem autonomia, não para alterar a lei, mas para facilitar o entendimento, a igreja, né, rompeu ali. É a mesma coisa, vocês lembram quando nós estudamos os livros dos reis? Samuel, Reis, Crônicas. Né? São 3 grupos, primeiro e segundo de Samuel, primeiro e segunda de Reis, primeiro e segunda de Crônicas. Né? Eram livros que inicialmente era tudo um bloco só, depois se separou, né? O Samuel, Reis de Crônicas, depois Crônicas vai se unir com Neemias e Esdras, depois aí chegou nessa configuração que nós temos: Samuel, Reis, Crônicas, Esdras e Neemias. Né? Essa ficou sendo o esquema, né, da nossa Bíblia. Mas, sim, Só, Cássio, sim. isso também, de alguma maneira, teria também
causado a mesma situação entre o Evangelho de São Lucas e as cartas, o Evangelho de São João e as cartas de São João? Ou não? Porque o senhor comentou sobre o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos. Isso. A definição onde diferencia. Também houve esse estudo ou não? Não, então assim, né, o Evangelho de Lucas, Estava bem definido. o Evangelho de Lucas e o texto dos Atos dos Apóstolos era um bloco só. Depois, os exegetas, né, os estudiosos da Bíblia, enxergaram nesse monobloco, né, nesse grande bloco, duas viagens. Então eles entenderam que seria bom separar em dois conteúdos, né? Por isso que Lucas está colocado lá no terceiro evangelho e o Atos dos Apóstolos é depois de João. Mas foi por causa disso, né? Porque eles entenderam que pedagogicamente seria interessante colocar dessa forma. O Evangelho de Lucas narra a viagem de Galiléia até Jerusalém e o livro dos Atos dos Apóstolos pega a igreja em Jerusalém e leva até os confins do mundo, né? Que foi o que Jesus falou. Então, agora, nas cartas de João não tem essa característica, porque o Evangelho de João ele tem um propósito que nós vamos estudar, né? Um propósito da... Como é que a gente fala? O Evangelho da divindade de Jesus. É uma característica forte, né, do Evangelho de Lucas, de São João. E as cartas, né, são recomendações para as novas comunidades, como São Paulo costumava fazer com o seu povo, né? Depois que ele criava uma comunidade, São Paulo é impressionante por causa disso, porque ele era pegajoso, né? Quando ele faz, ele deixa isso bem claro, quando ele faz a primeira viagem dele, ele sai da Antioquia, atravessa o mar, passa a ilha de Creta, entra na Ásia, né, percorre lá um caminho longo, e depois, na hora de voltar, ele fala, vamos passar nas comunidades para ver se o pessoal está perseverante. E ele vai, né, volta, pelo mesmo faz o caminho de volta, né, e depois ele vai iniciar o período das cartas, né, onde ele, preocupado com as comunidades, porque muitas das comunidades formadas por ele foram, né, ficaram sem a proteção dele, né? Então ele escrevia para saber como é que está. Ele pega, por exemplo, a carta aos Coríntios, que está um pega violento na comunidade, uma brigaiada, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou disso, eu sou daquilo. Ele fala, opa, pode descer que o chicote vai cantar. Então, as cartas de São Paulo têm essa característica. A caminhada para Jerusalém, portanto, é a caminhada da libertação. Por isso que a gente falou anteriormente, o êxodo de Jesus, lá na Galiléia. Então aqui, a caminhada, ele sai da Galiléia com destino a Jerusalém. E tinha, né, nitidamente, a proposta, né, de anunciar o libertador, assim como Moisés, né? Jesus é o novo Moisés, que Mateus já tinha, né, se utilizado desse recurso. Que horas são, gente? 8h25. Beleza. Vou dar uma engessada nesse ponteiro aí. Esse aqui eu peguei hoje para trazer e deixei em cima da mesa. Esse é o livro que nós estudamos na virada do milênio, né, que eu mostrei para vocês, né, o de Marcos, o de Mateus, o de Lucas e o de João, né? Então esse livrinho foi triturado durante um ano todo, né? Então ele fala, hoje a salvação entra nesta casa. Ele usa inclusive um outro recurso de exegese, que ele vai colocar o livro de Lucas, né, o Evangelho de Lucas, como se fosse uma grande casa, né? Aí a sala de acolhimento, né? Aí como eu estava muito verdinho naquela época, né, e continuo verde, mas não sou parmeira, porque senão é parmeira, não tem nada a ver. Aqui é palmeirense. Pois é.
nem tudo está correto nessa face da Terra. Então, eu fiz a opção de seguir esse enredo que eu estou passando para vocês, né, da viagem, explorando a viagem. Porque o outro, eu não consegui me identificar com a exposição que ele fez ali, né, do texto. Então, mas se encontrarem isso aí em algum livro de sebo, é uma leitura muito importante, muito interessante. Tá aqui. Começa assim. Vamos lá no Lucas 9, versículo 51. No subtítulo da Bíblia da Ave Maria, está escrito Viagem de Jesus a Jerusalém. Tá? Então, olha como é que ele começa. Versículo 51. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Enfim, enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em. Entraram em. Não estou chegando, cheguei a Bíblia. Uma povoação dos samaritanos, né? Para receber, para lhe arranjar pousada. Mas não o receberam, por ele dar mostras de que ia para Jerusalém. Porque ele vai passar pela Samaria. Lembra do gráfico, né? Galiléia, Samaria, Judéia. Samaritano odiado pelos judeus, né? Coisa feia, né? Por isso que quando os mensageiros de Jesus começaram a circular por dentro da Samaria, o pessoal ficou sabendo, veio, né, tirar satisfação. E Jesus fala para ele, calma aí, né? Por isso que eles são chamados de Boanerges, né? Os filhos do trovão. Que eles voltam dizendo, deixa com nós que nós já sapeca fogo deles aqui, né? Aí Jesus vai falar para ele, calma, né? E aí então ele fala assim, né? Versículo 55. Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente. Não sabeis de que espírito sois animados? O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las. Foram então para outra povoação. Quer dizer, contorna, circula. Então, tem umas traduções da Bíblia, né, que fala desse versículo 51, né, que ele fala assim, e Jesus, né, chegando próximo à sua hora, resolveu decididamente ir para Jerusalém. E na leitura desses 10 capítulos que mostram para nós a viagem, ele vai falar, e seguindo para Jerusalém, a mesma coisa, né, que a gente viu no Evangelho de Marcos, né, aquele mapinha que eu coloquei para vocês, tinham duas perninhas caminhando em direção a Jerusalém. Né. Foi exatamente essa afirmação lá na Cesareia de Filipe, né? Na Cesareia de Filipe, quando Jesus faz a pergunta para Pedro, foi essa situação, né, que fez Pedro, né, não querer ficar. Senhor, vamos fazer umas barracas aqui, vamos ficar aqui mesmo. Sai, Satanás, afasta, né, querendo tirar Jesus, desviar Jesus da sua missão. Então tá aí, né? Chegando próximo da sua hora, lá no capítulo 2 do Evangelho de São João, que fala das bodas de Caná, né, quando Maria vai falar com Jesus sobre a situação, né, que estava acontecendo, da falta de vinho, ele vai dizer, mulher, ainda não é chegada a minha hora. E aqui, né, ele percebe que a sua hora está chegando, ele toma a firme decisão de partir para Jerusalém, porque essa era a missão dele, né? Levar, né, a salvação, e ele vai, né, enfrentar, vai percorrer
esse trajeto, inclusive no final a gente vai falar, essa geografia dessas viagens de Lucas, ela nos surpreende porque ela não é uma geografia cartográfica. Tanto é que é interessante que no início da narrativa, Jesus está numa determinada região da Galileia e na frase seguinte ele está lá na Judéia. É como se isso não... Lembra que nós falamos para vocês que Lucas não tinha conhecimento de geografia? Que para ele tudo era Judéia? Para ele tudo era Judéia? Então, ele, né, quando ele toma a decisão, ele sabe, né, que ele tem que ir para Jerusalém. E aí ele vai, né, o Lucas vai trabalhar a sua narrativa. Então tá aqui, as etapas, né, que eu falei. Ele vai triturar, né, a caminhada. Na primeira etapa, ir à frente, né? Muitas vezes nós somos chamados para ir adiante, para fazer, né, na vida militar, né, as precursoras, né, as equipes precursoras que vão à frente preparando, né? Quando vai, por exemplo, quando o presidente da República vai visitar uma determinada unidade, né, a precursora vai adiante para preparar, né, para o pessoal poder passar caiação no meio-fio. Fala que vai chegar alguém aí, bota aí. Isso aqui não está funcionando não, né? Vamos pra cá, ó. Agora que eu lembrei que eu estou sendo gravado. Mas assim, eu sou idoso, eu tenho cela especial. Ai, Jesus. Então, na primeira etapa, né, a discussão, o objetivo é esse, né? Nós devemos nos situar, às vezes, né, na frente. Porque a gente ouve muito falar assim, nós temos que seguir Jesus. Nós temos que seguir Jesus, mas às vezes ir à frente, anunciando Jesus, é uma maneira de segui-lo, né? Porque você leva o anúncio, abre o espaço para ele poder. Então vai do capítulo 9, 51 até o 10, 37. Na segunda etapa, sentar aos pés de Jesus. Quem vocês lembram que sentou aos pés de Jesus? Na casa de Lázaro, né? Marta e Maria. Senhor, o Senhor não se aborrece dela estar aqui, né? Não está fazendo nada e eu estou suando aqui. Né? Sentar aos pés de Jesus e escutar a sua palavra. Terceira etapa, participar do banquete do reino. Né? Nós precisamos, como tem aquela parábola, né, da pessoa que estava na festa do casamento, mas não estava com o traje nupcial. Né? Então, bota ele para fora. Então, nós temos que buscar esse passaporte, né? Procurar descobrir onde é que está o ingresso para você poder entrar. Depois, na quarta etapa, ir ao encontro dos afastados. Né? É a missão, né, de levar o anúncio, é a mensagem que está lá no finalzinho do Evangelho de Mateus. Ide por todo o mundo, batizai a todos, e etc, etc, etc. Quinta etapa, dar-se conta da presença do reino e cultivar a fé. Então, estabelecer um link, né, um vínculo com o reino e saber, né, buscar os ingredientes necessários para cultivar a nossa fé. O catecismo da igreja fala, né, que a fé é um dom, né, uma dádiva, um presente que Deus nos dá, mas ela precisa ser adubada, precisa ser, né, bem tratada e irrigada, né, para poder dar certo. Então, na quinta etapa, né, eles vão estar falando sobre isso aqui. Perceber que o reino é aquela que a gente usa, né, na quarta-feira de cinza, convertei-vos e crede no evangelho, né? O reino de Deus está próximo. Então, é o anúncio. Depois, a sexta etapa, né? Partilhar os bens e assumir a missão. Abraçar, vestir a camisa. Né? Vestir a camisa. Essa do banquete que fala, o senhor
pastor Cássio, no caso, seria que estaria mal vestido, seria dizendo o pecado? Sim, O próprio é. pecado. Por isso que, né, ele fala, tem alguém que não estava com a veste nupcial, né? Tava representando ali o inimigo, né? Bom, vamos ver se a gente consegue falar alguma coisinha aqui. Tá aqui, ó. Na primeira etapa, como eu falei, o discípulo também vai à frente de Jesus. Jesus vai à frente, mas muitas vezes nós nos antecipamos, né, para poder preparar. Lembra que quando no Domingo de Ramos, né, o Evangelho de Domingo de Ramos, que fala, né, quando ele estava ali em Betfagé, né, e aí Jesus vai falar, vai preparar, né, a ceia, né, vai adiante, vai lançar a semeadura. Jesus vai na frente dos discípulos e estes o seguem. Quer dizer, tanto nós devemos, né, ter percepção do momento exato de ir adiante, como, né, depois de ir no seu seguimento. Mas ele também os envia adiante de si. O caminho de Jesus se realiza num ambiente difícil, né? Esse cruzar a terra dos samaritanos, né? Tanto é que eles foram expurgados, né? Não foi, né? Eles não chegaram para pôr a mão no ombro, né? Vem comigo, né? Vai por outro lado. Não, vieram, né, com violência. Por isso que a resposta vai ser de violência. E Jesus vai dizer negativo. Então ele diz assim, né? O caminho de Jesus se realiza num ambiente difícil. Os enviados também vão enfrentar lobos e devem saber que não serão bem recebidos né, em toda parte. Isso, muitas, né? Quantas experiências a gente poderia extrair, né, de momentos que você está querendo, né, fazer parte, anunciar e recebe agressão, né, uma injúria. Lá nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados quando vos injuriarem e vos caluniarem por minha causa. Então aqui, né, quando esses homens vão atravessar ali, sejam bem-aventurados, vai adiante. O seguimento de Jesus é uma decisão consciente e corajosa. É necessário coragem de viver como pobre e livre de amarras escusas, né? Os mártires sabem disso. Então, a dificuldade, né, de viver como pobre, né? Isso não enche os olhos, né, do povo. O que enche os olhos é a ostentação, a riqueza, né, a facilidade, aproveitar, né, viver, né, do essencial é exigente. O caminho de Jesus e dos discípulos é de profundas alegrias. A volta da primeira missão é marcada pela alegria, porque o poder de Deus que vence todo o mal agiu através dos missionários. A gente vê isso bem caracterizado no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, né, quando eles voltam. Jesus tinha enviado, né, para a missão, depois eles voltam, né, felizes da vida. Mestre, nós fizemos isso, fizemos aquilo outro, né, se vangloriando, né? Então, aí, equilíbrio, né? Prudência, né? Não é para... No Evangelho de Mateus ele coloca nisso aí, né? No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que é o Evangelho das quarta-feira de cinza, ele fala, né? Ninguém precisa ficar sabendo o que você está fazendo. O seguimento de Jesus, comparando mal e porcamente, né, é que nem obra municipal. Nenhum gestor municipal quer fazer esgoto, encanamento, coisa embaixo da terra. Ele quer fazer coisa colorida. Então, ali, guardando, né, o comparativo, é mais ou menos isso, né? Você tem que ir pianinho, você tem que ir maneiro. Isso mesmo que eu estou pensando. Aquelas passagens que tem, que Jesus fala para os discípulos ir e divulgar, e se ele entrar e não for bem recebido, ele bater o pé, tirar, isso é com relação aos samaritanos também ou não?
Isso era uma lei do povo de Deus, né, dos israelitas. Mas não tem. Porque o samaritano, ô Vilela, é aquele povo que veio do estrangeiro, Isso, né? tá certo. Aquela multiplicidade de povo. Então, esse povo não praticava os mesmos costumes do povo de Deus. Certo, Então, mas isso aí então não tem nada a ver esse ditado que eu comentei agora aí com os samaritanos. não, com o samaritano não, porque o samaritano já não ia acolher mesmo ele, né? Não ia nem, Porque já tinha um problema. já tinha Uma rixa já. tinha um antepassado, né? Tinha um passado marcante lá do livro dos reis, né? Como é que eles surgiram. Então, isso era quando o povo, né? Quando os apóstolos, os missionários, né? No envio do 72, Jesus fala isso. Oi? No envio do 72, Ah, sim, Jesus fala isso. no capítulo 10 do Mateus ele fala isso aí. E Onde for, leve a paz. É. Quem não quiser a paz, a pega paz, de a volta. paz volta para você e você deve sacudir a poeira, até a poeira do céu. Isso era uma tradição, né, do povo judeu, né, de manifestar, né. Eu pensei que tinha alguma coisa a ver Esse com ato já isso era fazer também. parte da cultura deles. Sim, era um comportamento de... Que horas são? São quase 15. Quase 15. Então dá para a gente chegar. Então, o caminho, né, quando os apóstolos voltam, né, radiante, feliz, nós conseguimos, né? Muitas vezes tem muita gente aí se vangloriando também, né? Em nome da igreja, né? Os discípulos devem aprender a misericórdia, né? O essencial na vida dos discípulos não é somente saber corretamente a doutrina, né? Nem apenas praticar ritos religiosos. Ao contrário, é viver a misericórdia. É aquilo, né, que a gente tem que deixar plantado na nossa mente. A opção preferencial aos pobres, né? Vai daqui, costura para lá, costura para cá. O Evangelho quer mostrar. A opção de Deus sempre foi pelos desfavorecidos, pelos pobres, pelos inválidos, pelos velhos, pelas crianças, por aquilo que o povo recusava, né? Pelos princípios culturais. A cultura patriarcal, né, excluía todo mundo. Esse era um povo marginalizado, né? Sim, os anauim, os encurvados. O discípulo não pode impor o evangelho à força, não pode, né, ser um vingador, né, enfiar a goela abaixo. Tem que... E aí a expressão, lá em Mateus também a gente vê isso bem claro, e Lucas também acrescenta um detalhezinho, quando ele diz assim, quem quiser quem quiser me seguir, tome a sua cruz e venha. Né? Então, ali, ó, a gente não pode, né, impor que a pessoa seja. Né? Meu filho, eu queria tanto que ele fosse para a igreja, quer empurrar, não funciona. Né? Por isso que Jesus fala, quem quiser, é opcional. Quem quiser vir comigo, tome a sua cruz. E aí que eu, né, uma coisa que eu aprendi, né, assim, que me ajuda muito, é fazer o paralelismo, né, dos evangelhos, né? Quando você pega um determinado ocorrência, você lê em Marcos, lê em Mateus, lê em Lucas, né, para você fazer a costura, porque às vezes um fala uma coisa, o outro, quer dizer, Lucas, o que ele faz? Ele pega isso aí que Mateus, né, também fala, quem quiser vir comigo, tome a sua cruz e venha. Lucas fala, tome a sua cruz, vírgula, a cada dia, vírgula, né? Isso tem um significado enorme. Significa, não é que seguir Jesus você pega a sua cruz e que você vai ter somente aquela cruz. Eu já falei disso aqui para vocês quando eu falei do livro, né, Meu Cristo Partido de Casa em Casa, daquele padre espanhol Ramon Cué, que ele faz isso, né? Pega a cruz, né, e começa a dialogar com ela, a cruz dá cada chapuletada nele, porque é isso aí. Então, Lucas faz isso. Né? Pega aí para ver, pega Lucas
Lucas. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se eu acho. E deixa eu pegar em Mateus aqui, daí eu busco o paralelo dele. Aqui. Mateus. Lucas 9, 35, 25, 27. Lucas 9. e 27. Isso, 9, 25. Aqui no. Nossa, Amém. vou ter que fazer um óculos novo rapidamente. Aqui, ó, capítulo 9, versículo 23. Ele diz assim: em seguida, dirigiu-se a todos. Jesus falando, né? Falando de Jesus. Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Então, ele está deixando bem claro que, né, você não tem. A chance de você não ter uma cruz só é grande. Raramente, né, a gente tem de meia dúzia. Né, aquilo que eu falei para vocês, né, que o padre fala, né, que o ideal, quando eu lembro disso, eu acho um barato, né, porque ele fala, o ideal seria que na hora de dormir, né, assim como você, né, tira a roupa para pôr o pijama, você tirasse a cruz, pendurasse no mancebo, né, e no outro dia, ao acordar, saísse da cama pelo lado contrário para não pegar a cruz de volta. Deixar certo. Larga, não cabe. Né? Ou então ele fala, ou então você entrar no supermercado, né, deixar sua cruz no estacionamento e sair a pé para o outro lado. O diálogo desse padre é uma coisa fantástica. Então está aí, né? Não pode ser um vingador, não pode mandar fogo do céu para os que não o acolhem. Né? O acolhimento de Jesus, a acolhida para Jesus é opção. Ele nos quer livres, né? Ele não quer a gente escravizado, né? Com a faca na garganta. Aceita Jesus. E por último aqui, né? Os discípulos têm uma mensagem de vida para o mundo. Da acolhida ou rejeição desta mensagem depende a vida ou a morte das pessoas e dos grupos. Então a mensagem, né, é a tarefa de hoje. Pensar. Dessa acolhida depende a vida ou a morte. Não é mais coisa muito difícil, não, né? É só lembrar, né? Livro do Deuteronômio, capítulo 30, né? Moisés entregando, né, pro povo, né? Entregando não materialmente, né? Espiritualmente. Eis que hoje eu vos dou a escolha, a vida ou a morte. Escolhe, vírgula, pois a vida. Esse foi o apelo dramático de Moisés, né? Lembra quando nós estudamos o livro do Deuteronômio, que eu falei para vocês que o livro do Deuteronômio, na minha cabecinha michuruca aqui, eu enxergava dessa maneira, né? Uma experiência que eu vivi como pai, né? Quando a Elisa começou a ir em passeio, né, com a escola, ir no shopping, no Hop Hari, e não sei o quê. Cada vez que tinha um negócio desse, eu ficava doente, né? Porque eu ficava, meu Deus do céu, e aquele pensamento negativo, aquela coisa toda. E aí eu lembro, né? Até ela entrar, eu estava ali, daí ela entrava, abre o vidro, não fala com ninguém, se for no banheiro. Moisés é isso. Moisés no Deuteronômio é ele, né? Acampado na planície de Moabe, né? O Rio Jordão ali, a terra prometida do outro lado, né? E Moisés já tinha recebido a terrível mensagem que ele não ia entrar, porque ele tinha pisado na bola,
né? Então ele se desespera, né? Você recebe, né, a vida. Tanto é que a palavra-chave da leitura do livro do Deuteronômio é fidelidade, né? Fidelidade, ser fiel a Deus. Esse é o resumo da obra. Por que Elias pedia tanta morte, senhor? Elias, Qual era o motivo? Diz que ele era depressivo, né? Diz que- eu não Tinha depressão naquela época, né? já tinha muita depressão. Não tinha esse rótulo, né? Mas já tinha o conteúdo. ele Não ficava tinha ansioso. boleto, como é que vai ficar ansioso? E ele recebia tanta graça, né? Fez chover fogo do É. céu, Deus acabou com aquele povo que foi atrás dele e ele pediu a morte. Eu não sei se é isso, posso até averiguar para a gente, né, aprender um pouco também. Mas é que nem Jeremias, né? Jeremias também se maldizia, né? É uma espécie de resposta do profeta, porque o profeta tem tanta certeza, está tão convicto, né, de que Deus é pela nossa salvação, que ele se entristecia por causa do povo não ter essa visão, né? Eles recebiam todos os benefícios, todo o chamego de Deus e continuava pisando na bola. Então, Pode ser por isso. pode ser por isso aí. Porque a gente que é tão pequeno, quando a gente vai falar com uma pessoa com aquela certeza no coração, a pessoa olha com sua cara e faz um cara de paisagem, aí você já fica revoltado. Nossa, Agora, imagine ele que, né, enfrentava tudo ele também. Eu lembro que quando eu, né, me encontrei com Deus, né, eu fiquei insuportável, né, porque esse era o meu sentimento. Né, porque eu comecei a descobrir tanta coisa, comecei a conhecer tanta coisa. Falei, meu Deus do céu, eu preciso passar isso aqui para frente. Né, e às vezes eu ia passar e nada, não dá. Né? Que nem o Padre Carlos uma vez falou, eu tenho que tirar o chapéu para você, porque você não desiste. Né? Eu já vi você com sala cheia, já vi você com sala de 2 alunos. Eu falei, não, eu vou até o fim. Esse foi o meu propósito. Então... Essa é minha dúvida, né? E hoje eu estava orando para o senhor, veio muito assim na minha cabeça. E nem que seja 2, ele vai continuar. Agora o senhor Deus. falou isso, Já ficou assim. Nossa Senhora, o ano passado o catecismo terminou com 5 pessoas. Mas é algo que nós acabamos de ver sobre a veste suja. As pessoas insistem em ficar com as vestes sujas. Triste, né? Lamentável. Já está na hora, né? Falta 5. 5? Nossa, vai descontar isso aí. Não vou nem marcar o ponto, eu vou embora. Então, eu agradeço, né, vocês aí. Estava conversando com as pessoas que antes a minha consulta deu certo, mas nem tanto, né? Porque a médica que me acompanhava não existe mais, né? Não faz mais parte do quadro. Né? Aí tem lá uma mocinha, né? Fiquei com dó dela, porque ela está fazendo o papel dela, né? Sim. Talvez até outra pessoa pudesse ser duro com ela, né? Mas ela não tem culpa, ela está ali como ponto de ligação. Ela foi lá me atender, fez a anamnese, né? Avaliou, anotou tudo que eu falei, o nome dos remédios que eu estou tomando. Falou, agora o senhor espera um minutinho que eu vou falar com o médico, porque agora tem outro médico, né? Neurologista, só que ele está mais vinculado às perícias, né? Então ele quase que não atende consulta. Aí ela levou lá para ele avaliou, achou que estava bom, né? Eu, graças a Deus, né, não estou sentindo nada extraordinário, e falou, volta em novembro. Eu falei, eis-me aqui. E vou deixar uma interrogação no ar, talvez eu não consiga vir, vocês vão me mandar embora, né? Não consiga vir na segunda-feira. Eu não queria parar, eu queria tocar direto, né? Tanta coisa para a gente poder comentar. Mas a Elisa está de mudança lá em São Paulo, está de férias. Aí amanhã eu estou indo para São José para cuidar de gato. Nossa, Deus. Os meus netinhos. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Todos. Brincadeira. Filho, faz isso pra gente. Não, e a filha fala, vai lá com o vô, fica com o vô. Agora virei avô de gato.
E olha que eu detestava gato, eu tinha ódio mortal de gato. Só Nossa, voltar miando depois. E agora, né? Pelos filhos a gente faz coisas absurdas, né? Então, Pai de pet, pra mim, já era. Agora vou de pet. vou de pet, é complicado. Nossa, vamos fazer o quê? Né? Vamos continuar. Agradecer a Deus por mais esse momento que nos maravilha, né, com a grandeza e a riqueza da palavra de Deus. Que nós possamos abrir os nossos olhos e buscar a nossa veste nupcial para sermos alcançados pela graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Loreto, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, um bom descanso, um bom repouso.